Bom, bom dia a todos, quem está aqui, quem está nos assistindo pelo canal. Bom, como o Márcio falou, eu tenho uma história aqui na escola. Eu sou clínico, tenho MBA em gestão de saúde também. Trabalho na CBN, fiz 10 anos na TV Globo e, além disso, atualmente estou dirigindo um hospital em Jacarepaguá, aqui no Rio. E como o Márcio falou, fui pai da escola por 13 anos, né? Meu filho entrou na escola no recreio, né? No prédiozinho, tinham 9 alunos na turma dele, eram os 9 alunos que tinham na escola, né? Hoje tem mais de 1.200 lá na Barra. Enfim, fundei o PTA da Barra junto com os amigos e fui membro do board aqui da escola também durante 3 anos. Bom, vamos falar de vaping. Esse é um tema que, obviamente, me incomoda como médico, me incomoda como pai e acredito que preocupe vocês todos, né? É um aparelhinho, um dispositivo que, se a gente for olhar a história dele, ela começa lá nos anos 30 na Europa. O primeiro sujeito que tentou vaporizar nicotina foi um alemão lá na Europa. Não deu certo, ele não conseguiu vender, não conseguiu ganhar dinheiro com aquilo, parou. Mas aí, como quase tudo no mundo hoje em dia, lá na China, em 2003, inventaram o tal do cigarro eletrônico, parecido com o cigarro tradicional, e dali para frente, né, a gente sabe o que aconteceu. Evolução desses aparelhos, e o que é pior para os pais. Aqui ainda tinha uma cara de cigarro, aqui ainda aparecia no meio ali, você vai vendo, ainda tem uma cara esquisita, começa a ficar estranho, parece um gravador ali no meio dos anos 2000, depois começa a aparecer um pendrive ou algo parecido. E aí fica muito mais difícil para nós pais até percebermos que o filho está carregando um negócio desse na mochila. Para ver como é que a cara desses troços hoje em dia, né? Hoje em dia, o que mais se vende no mundo são esses descartáveis. Isso aí passa despercebido. Isso é do tamanho de um pendrive, é muito levinho. Isso é facilmente transportável. Eles são elétricos, os recarregáveis que não são descartáveis são carregados como se fossem nossos pendrives e nossos telefones em tomadinhas USB e coisa parecida. E qual é a ideia disso? Bom, todos eles têm basicamente a mesma estrutura. Eles têm uma bateria, seja recarregável ou não, tem um local onde você faz ele funcionar e tem um líquido e uma coisa que esquenta esse líquido para gerar o tal do vaporzinho que se diz inofensivo. O problema é que é o seguinte, a indústria do tabaco, eu já costumo dizer que eu não chamo mais de indústria do tabaco, eu chamo de indústria da nicotina, porque o negócio delas não é o tabaco, o negócio deles é a nicotina, que está na folha do tabaco, né? Então, a indústria do tabaco percebeu que, primeiro, as regulações no mundo inteiro apertando a indústria, dificultando propaganda, venda, disposição, até mesmo utilização do cigarro tradicional em locais públicos, locais de trabalho. Tudo isso fez as vendas caírem. O negócio deles estava indo para o buraco. O que acontece? Falei assim, bom, apareceu esse negocinho novo aí que a gente pode botar nicotina dentro, né? As pessoas estão botando nicotina, vamos vender para esse negócio. E as empresas que desenvolveram os primeiros vapings eram todas startups, companhias pequenas, foram rapidamente compradas pelas grandes indústrias do tabaco. E aí começou uma campanha a dizer, olha, isso aqui não é fumar, isso não é tabagismo, isso não é o melhor jeito de se livrar. Por quê? Em tese, pode ter até lógica, afinal de contas, você tem mais ou menos uns 3.500 compostos químicos no cigarro tradicional, quando ele queima, e você tem muito menos no vaping, mas não deixa de ter, né? Aí é que está o problema. E é o seguinte, o que que não... O que que não aí fica esquisito, porque o discurso vamos vender o vaping para as pessoas pararem de fumar o cigarro tradicional. Nós estamos ajudando as pessoas, a gente é muito bonzinho. A gente está aqui para fazer os caras pararem de fumar e não morrerem de câncer. Mas se você for olhar a curva de quem usa o vaping, a conta não fecha. Porque se eu for ajudar fumante, eu estou ajudando os caras na ponta lá da curva, né? Pessoas com mais de 50 anos. Só que quem está usando são as crianças. E
elas não estão usando de graça, estão usando porque o marketing foi extremamente agressivo para esse público. As pessoas, talvez a maioria dos pais nem lembre disso, porque são muito jovens hoje em dia. Vocês não pegaram, talvez, a época que corrida de carro, festival de música, eventos culturais, tudo isso era patrocinado pela indústria do cigarro, né? Você tinha festival de jazz para vender um cigarro mais chique, você tinha corrida de carro para vender o cigarro mais comum, você tinha corrida de carro americana, aquelas mais brabas, para vender o cigarro mais brabo ainda. Só que acabou tudo isso com a regulação vinda através da campanha da Organização Mundial da Saúde, que foi o Tratado Quadro que o Brasil assinou. Lembre essa frase: o Brasil é signatário formal, ratificado pelo Legislativo, da Convenção Quadro da ONU com relação ao tabaco. Só que, voltando ao tema do vaping, quem está usando o vaping são os jovens. Então não venham com essa historinha de que é para ajudar a parar de fumar, porque isso não cola. E é o seguinte, olha o tamanho da encrenca. Quem fuma um maço de cigarro ingere 20 miligramas de nicotina. Quem usa um Juul, que é um dos vapers, um dispositivo, o nome técnico disso, gente, é dispositivo eletrônico de fumar. Não é muito bom, mas enfim, é o nome técnico. Mas o vape, o Juul foi um lançamento estrondoso de marketing, mais ou menos uns 8 anos atrás, 6, 7 anos, 7 para 8 anos atrás. E é o seguinte, um trocinho desses, que é menor ainda do que o pendrive, tem 41 miligramas de nicotina, ou seja, ele tem 2 maços de cigarro. Esse descartável compridinho tem 50 cigarros, ou seja, 2 maços e meio. E esses que você pode recarregar e colocar mais líquido dentro, modular a quantidade de nicotina, inclusive, pode chegar a 90 cigarros numa utilização do dispositivo. Então, olha o tamanho da encrenca. Por quê? Porque o que está se vendendo é nicotina. Vocês também não vão lembrar, a gente que é velho tem esse problema, a gente fica lembrando de coisa antiga. Tem um filme famoso na época dos anos 90, que era O Informante, The Insider. Era sobre um caso clássico nos Estados Unidos de um executivo da indústria do tabaco que resolve contar o que estava por trás da história. E o que está por trás da história era que existiam memorandos dentro da indústria rolando, papéis internos, dizendo que eles sabiam que cigarro tradicional fazia mal, que causava câncer, e que, na verdade, a grande frase do filme é: o cigarro é um dispositivo para entregar nicotina para o consumidor. Então, nada mais do que mais prático ainda do que o vaping, porque esse entrega direto. E o grande lance é, junto com a nicotina, tem que ir alguma coisa, gente. Você não pode queimar esse troço e acreditar que o que está saindo ali é vapor d'água. Não tem mágica. A química não permite esse tipo de coisa. Então você tem compostos orgânicos voláteis, você tem partículas ultrafinas. Quando eu falo de partícula ultrafina, no Brasil esse tema está em voga por causa das queimadas. São partículas tão pequenas que elas vão parar dentro do seu pulmão, lá dentro da árvore respiratória, e vão causar inflamação, vão causar destruição com o tempo. Você tem compostos químicos ligados à mudança do código genético das células que podem levar a câncer. Você tem metal pesado, como níquel, chumbo. Você tem os flavorizantes, porque para pegar a criançada, o que foi feito? Vamos fazer esse negócio com gosto de chiclete, gente. Já pensou? Porra, cigarro cheira mal, né? Cigarro tradicional. Imagina se você conseguisse vender nicotina com gosto de chiclete. Eles conseguiram. Ah, mas eu não gosto de chiclete. Ah, você gosta de, sei lá, esse Halls mentolado? Então faz um negócio desses com mentol. Faz um negócio desses com cereja. E aí complica, porque para você fazer esses flavorizantes, como a gente já sabe também na nutrição, né? Tudo que é flavorizado tem algum composto químico para dar aquele gosto, né? Que não é natural, leva também a um problema. Inclusive, dentro dessas flavorizantes, tem um composto, esse de acetil, que causa uma doença específica, já se sabia. Mas o negócio todo é vender e entregar nicotina, naquelas quantidades que a gente viu ali. Só que imagina o que isso faz dentro do cérebro dos adolescentes. Se a gente pensar, né,
o cérebro humano, ele está completamente formado por volta dos 22, 23 anos de idade. Não é à toa que o limite de vender bebida alcoólica nos Estados Unidos é 21 anos. É em cima do fato que, neurologicamente falando, o desenvolvimento cerebral só vai se completar por volta dessa idade. Então, por que eu vou oferecer para esse cara uma substância que pode fazer mal antes disso, né? Mas a nicotina está aí para isso. E a situação atual, eu dei essa atualizada nessa palestra semana passada, a gente tem alguma coisa perto de 1,6 milhões de adolescentes utilizando o vapor nos Estados Unidos. Isso entre alunos de high school e middle school. Eu vou dizer o seguinte, minha família mora nos Estados Unidos, eu morei lá de 18, minha família mora desde 16, eu fui para lá em 18, morei lá até ano passado, e eu vivi isso dentro de casa com os colegas do meu filho. Meu filho fez high school lá, fez college lá, e é isso aí. Todos eles usam. Todos. E passam mal. E vão para o hospital. E tem problema agudo. Então, isso é a realidade americana já há algum tempo. Estou falando de 2016, 2017. No Brasil, os dados são de que de 18 a 24 anos, 20% já experimentou o vape. E o que é pior, de 13 a 17 anos, 17% das crianças experimentaram essa desgraça. Desculpa se eu estou chamando de troço e desgraça, mas eu não consigo para não dizer outra coisa pior. Mas, enfim, é isso aí. E o que acontece dentro do cérebro desse adolescente ou dessa criança? Quando eu falo de 13 a 17 anos, eu estou criança. Você vai gerar rapidamente, essa criança vai ficar viciada. A nicotina é um dos compostos químicos mais viciantes que existe. Ele vicia muito rapidamente. É muito difícil se livrar disso. Quem já passou por isso ou tentou passar por isso por ser fumante tradicional ou mesmo de vape, sabe o quanto é difícil se livrar. Quem conhece ex-fumante sabe o quanto essa pessoa penou para se livrar do vício. Déficit de atenção, dificuldade de aprendizado, dificuldade da memória e agravando coisas que é aquela coisa, como pai a gente sabe, né? Falar que criança é ansiosa, adolescente é ansioso, que tem alteração de humor, que tem irritabilidade, e tem distúrbio de tá como é que você separa isso do dia a dia do adolescente? Isso já é agravado pela tempestade hormonal que ele tá passando, né? Se em cima disso você joga uma carga de um composto químico que faz isso, é a tempestade perfeita, gente. Só que é o seguinte, como diz aquela frase ali da imagem, você não tem cérebro para comprar para botar no lugar, gente. Estragou, vai ser ruim de consertar. E aí, a coisa vinha andando, a indústria crescendo. Eu fui num congresso em fevereiro de 2019, congresso que eu nunca tinha ido na vida, nem sabia que existia. Era um congresso, existe um congresso americano sobre nicotina e adição. E é um congresso monstruoso, gente. É coisa para mais de 20 mil participantes. Em 2019, antes de acontecer esse problema do EVALI, eu fui a esse congresso em São Francisco. A academia, as universidades, o NIH, o FDA, eles estavam completamente perdidos. Eles foram tomados completamente de calça curta pela tempestade do vape. E a indústria, é muito engraçado que num congresso desse você vê o pessoal da academia, né? Os professores, pesquisadores com roupa normal, camisa, alguns de camisa polo, outros de camisa social, mas só camisa social, e o pessoal da indústria, né? Aquele monte de pinguim andando de um lado para o outro. E esse congresso é assim. E a indústria rindo de Miami a Los Angeles. Estavam vendendo mais do que banana na feira. E é o seguinte, só que aí, em julho, no estado de Wisconsin, que é um estado muito pequenininho dos Estados Unidos, pouca gente fala do Wisconsin. Aliás, só lembra do Wisconsin quando em jogo de futebol americano, né? Quando o Green Bay Packers joga, que aí lembra que existe o Wisconsin. E é o seguinte, apareceram uns casos em julho que o CDC começou a receber notícia de uma doença pulmonar grave em adolescentes. Em agosto de 17, o CDC solta, 17 de agosto de 2019, o CDC solta o primeiro relatório. Já eram 94 casos em 14 estados diferentes. E eram todos muito parecidos. Jovens, adolescentes, adultos jovens, com
lesão pulmonar grave, precisando de terapia intensiva, ventilação mecânica, o caso mais exemplar, precisou de um transplante duplo de pulmão, um garoto de 17 anos. E em agosto é relatada a primeira morte por esse tipo de doença, e o relatório no final de 2019 já falava em 2.050 casos, com 39 mortes em 24 estados e no Distrito Federal de lá, que é o Distrito de Colômbia. Só que aconteceu o seguinte, né? O mundo ficou preocupado, todo mundo tomou um susto, só que a gente não sabia que devia ter um susto pior no ano seguinte. Então, logo depois veio um susto pior, a gente parou de preocupar com isso, porque tinha uma preocupação maior pela frente. Por isso que ninguém mais fala desse troço. E isso aconteceu assim nos Estados Unidos, só para a gente ter ideia de como é que a coisa andou até o final do ano. E o que tinha essas crianças? Tosse, falta de ar, dor no peito, náusea, vômito, enfim, um quadro muito grave, febre, e alguns pacientes melhoravam e outros iam parar em terapia intensiva durante muitas semanas e depois ficavam com grave déficit de capacidade pulmonar. Nesse caso, nesse surto, vamos dizer assim, a gente não pode falar de surto, porque não é infeccioso, mas nesse monte de caso que apareceu, a maioria era homem, a idade de 24 anos, e o problema estava no seguinte: esses vapers mais modernos, esses recarregáveis, você pode botar o que quiser ali dentro. Então, você pode botar o composto só de nicotina, que você está viciado como se fosse um fumante tradicional, ou você pode botar outras coisinhas ali, né? Então, 86% deles tinham THC dentro, ou seja, produtos derivados da maconha misturado ao líquidozinho. Então, você pode estar olhando alguém e soprando aquela fumacinha branca inocente, mas você não vai saber o que ele está usando. Ele sabe. Às vezes, né? O que é pior. Às vezes também não sabe. Enfim, isso foi a mistura que 86 estava misturado, 34 era realmente só THC, 64 era nicotina pura e 11%, ou 64 é nicotina misturada com o outro e 11% nicotina pura. Para quem não é médico, vai aqui uma liçãozinha simples. Isso aqui é um pulmão normal e um raio-x de pulmão normal. O que você vê? O que é preto é ar. Que o ar entra, vai ser trocado lá nos alvéolos, né? Eu costumo dizer, se você quiser imaginar como é que funciona o pulmão, você pega uma árvore com as suas folhas e seus galhos e seus ramos e vira de cabeça abaixo. Isso é nossa chamada árvore pulmonar. Você tem o tronco, que é a traqueia, você tem os brônquios, que são os galhos grandes, você tem os ramos e tem as folhinhas, que são os alvéolos. Se você for olhar na imagem de quem sofreu da doença da destruição pelo uso do vape, as folhas todas foram destruídas. Uma boa parte delas é destruída. E você não funciona mais. Lembra que eu falei que tem substância química que vai lá dentro do pulmão, partícula fina que vai lá dentro do pulmão? Inflamação dentro do pulmão é igual a cicatriz. Então, o que acontece na pele da gente quando a gente corta? Fica vermelhinho, fica altinho, e depois fica uma coisa grossinha, que é a cicatriz. Imagina isso no local onde o oxigênio tem que ser trocado pelo gás carbônico no teu pulmão. É isso que acontece. Isso é o final da vida, muitas vezes, de quem fuma um cigarro tradicional há muito tempo. O pulmão foi destruído, foi transformado numa grande cicatriz que não funciona mais. Só que isso aí, gente, eram adolescentes, a média você viu ali 24 anos, cara. No Wisconsin, lá perto dos comedores de queijo. Enfim, é isso. Então, foi cunhada até criou-se uma denominação médica, que é a EVALI, que é lesão aguda induzida por vaping, ou e-cigarettes vaping acute lung injury, ou seja, a lesão aguda do pulmão induzida pelo uso do vaping. Eu não sei não sei se a sociedade brasileira fez alguma tradução, eles usam EVALI aqui no Brasil também. E o diagnóstico é clínico, você tem que conversar, descobrir se muitas vezes essas crianças não vão querer falar, né? Se acontecer isso, vão chegar no hospital com falta de ar e você não vai conseguir saber, porque não contam nem para o pai que usa aquele troço. E eu posso dizer o seguinte: eu vi um amigo do meu filho, no high school, um garoto que tinha bronquite asmática, estava lá em casa, fez uma crise asmática,
não teve solução com o remédio tradicional, tive que ir lá para o hospital e ficou internado. É assustador, e olha que eu, mesmo sendo médico, não sabia o que ia fazer. Aí você vê esse moço, é um rapaz de 20 anos, que ofereceu a imagem dele para o mundo, mostrando ele todo contentão da vida, utilizando lá o pendrive dele, achando que era o máximo, né? Sou legal pra caramba, sou cool. Aí o pulmãozinho dele ficou daquele jeito e ele foi parar no CTI, nessa situação lamentável. Isso, a ciência, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém ouviu alguém dizer que isso é balela, que isso é boato, a ciência está cheia de documentação. As sociedades médicas internacionais já se posicionaram de maneira clara com relação ao impacto disso. Existem campanhas feitas pela Sociedade Americana de Pneumologia, pelo, enfim, Sociedade Americana do Coração, American Heart. Já abriu em 2017, ela já tinha aberto essa avenida de campanha contra o uso do vape, e eles pegam pesado. Eles usam essa frase, que é uma frase dura. Big Vape não é que nem Big Tobacco, é que nem Big Tobacco. Ou seja, não é que ele seja parecido com a indústria do cigarro, é a indústria do cigarro, porque hoje em dia todos os fabricantes são propriedade dessas indústrias, dessas corporações. Não tem outra história. Enfim, campanhas para tentar tirar isso da escola é muito difícil, né? É muito difícil. Eu dou essa palestra aqui na British, acho que tem uns... Comecei a dar antes da pandemia até. A primeira que eu dei foi em 18. Então, a situação é complexa dentro das escolas há muito tempo. E nos Estados Unidos também. E aí, como é que a gente está no Brasil? Nós estamos num momento muito delicado no Brasil. Por quê? Em 2009, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, que é responsável por autorizar a entrada desses dispositivos, a venda desses dispositivos, eventualmente, no nosso país, estudou, ouviu a ciência, leu, isso em 2009, e baniu. Decretou que não se pode vender vape no Brasil. Não se pode legalmente importar vape no Brasil, né? Enfim, isso foi tudo colocado. Já previu, em 2009, que esse assunto poderia ser revisto. E é o seguinte, a indústria não descansa, não. Pressão continua. Deu uma meia trava na pandemia, mas continua. Tanto que em 2022 foi cobrado que a Anvisa fizesse a tal revisão dessa proibição, abrisse uma consulta pública, fizessem reuniões, audiências, e isso foi feito. E ano passado, em abril desse ano, aliás, o diretor-geral Barra Torres fez a comunicação de que estava mantido o banimento do vape no Brasil. Aí é o seguinte, já que não conseguimos, pensando aqui como indústria, já que eu não consegui liberar através da Anvisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou no Legislativo. Porque o Brasil tem essa coisa meio paradoxal, né? Você tem uma norma técnica de uma agência técnica, isso já aconteceu algumas vezes no passado também, talvez vocês lembrem, mas os nossos legisladores, que não são técnicos, resolvem passar uma lei dizendo que aqui está tudo errado. Ah, nada de proibir, não. Isso aconteceu com a fosfocoisa. Vocês lembram da fosfocoisa uns anos atrás, né? Fosfocoisa era um velhinho, um senhorzinho muito bonitinho, que era professor em São Paulo, no interior de São Paulo, e que disse que tinha descoberto um negócio que curava todo tipo de câncer, que era a tal da fosfetalolamida. E aí eu chamo de fosfocoisa, porque é ridícula a história, não é impossível isso acontecer, mas ele dizia que fazia. Não só dizia, como ele fabricava dentro da universidade e distribuía o comprimido. Mas isso não era crime. Mas, enfim, quando estourou, a pressão, entre aspas, popular foi tão grande que o nosso legislativo, na época, aprovou a liberação da fosfocoisa. E nós gastamos alguns milhões de reais fazendo pesquisa para mostrar que não funcionava, o que era óbvio, mas, enfim, hoje em dia esses caras estão com uma fábrica de medicamento, a fosfocoisa virou suplemento, eles estão com uma fábrica enorme nos Estados Unidos, na Flórida, e continuam fabricando fosfocoisa. O velhinho já morreu, coitado. Enfim, aí agora o que faz a indústria da nicotina? Já que não conseguimos pressionar a Anvisa é implacável, nós vamos falar com os nossos legisladores. Aí vamos lá falar com a senadora
apresenta um projeto de lei ano passado, liberando tudo. Mas, enfim, com o argumento que é o seguinte, olha só, já está aí. Não tem como segurar. Está todo mundo usando. Então é melhor liberar e regular. Porque quem sabe regulando, a gente pelo menos arrecada impostos. A gente ganha uma grana. Só que a grana que ela diz que é possível arrecadar com a regulação do vape é estimada em 1,2 bilhões de reais. Eles vão ver no próximo slide que a conta não fecha também nisso. Eles não foram na Comissão de Assuntos de Saúde do Senado. Eles foram na Comissão de Assuntos Econômicos, achando que ninguém ia olhar. Né? Porque a Comissão de Assuntos Econômicos nunca presta atenção nisso, né? Enfim, nós vamos fazer conta, já que é econômico, eu gosto de fazer conta. Eu sou chato pra caramba. Então é o seguinte, se eles iam arrecadar, eu dobrei, botei 2 bilhões, que dizem que pode ser chegar a isso, embora no projeto esteja lá 1,2. Só que o Brasil já gasta, hoje, por ano, 153,5 bilhões de reais para tratar problemas do tabagismo. A gente gasta 67 bi de reais com custos diretos do tabagismo, né? Doença respiratória, AVCs, são os derrames, o tabagismo passivo, com a lesão nas pessoas que não tem nada com a história, doença cardíaca, câncer de pulmão, enfim. E, além disso, o Brasil perde lá a bagatela de 86 bi de perda de produtividade, porque, afinal de contas, quem está doente não trabalha. E quem não trabalha não paga imposto, não ganha dinheiro, o país não anda. A sociedade organizada reagiu, graças a Deus. A Fiocruz foi uma das primeiras fontes de reação. Logo depois, a Aliança de Prevenção ao Tabaco, da ACT, fez uma carta aberta. A Associação Médica Brasileira, com 17 sociedades médicas listadas junto, fez a mesma coisa. E nasceu na mesma época a Aliança contra o Câncer de Pulmão, que envolve Sociedade Brasileira de Radioterapia, Patologia, Colégio Brasileiro de Radiologia, Sociedade de Pneumo, Cirurgia de Tórax e Oncologia Clínica. Resultado, a situação nesse momento é essa. A gente teve uma audiência que era para ter acontecido no dia 14 de agosto, não, de setembro, desculpe, que não aconteceu, porque tiraram da pauta. A gente tinha a previsão de que agora, dia 3, eles iam tentar de novo, mas também tiraram da pauta. Estão com medo. Graças a Deus estão com medo, porque tem que manter a pressão, porque senão a gente vai perder, mais ainda perder essa luta. Gente, a gente tem uma situação muito grave nas mãos. O que a gente viu com o cigarro tradicional, com pessoas tendo câncer depois de fumar 30 anos, 40 anos, a gente na época via, até porque naquela época se começava a fumar relativamente cedo, mas as pessoas iam ter câncer aos 60, 70 anos de idade. O que a gente está vendo é jovem com pulmão destruído com 20 anos. Né? Existem casos que não posso contar por questões éticas e tudo mais, mas está acontecendo no Rio de Janeiro. Entendeu? Gente, criança, adolescente morrendo por conta disso. Adolescente morrendo por outros problemas, mas que quando precisa de suporte ventilatório, esse suporte ventilatório não funciona porque ele não tem pulmão para receber. Então, isso está acontecendo. E, infelizmente, está dentro da casa da gente. Né? Então, gente, eu sei que a pior missão do mundo, ou a melhor missão do mundo, vem junto com o pior medo do mundo, é ser pai e mãe, né? Quando você vira pai, você passa a ter medo. E quando vira mãe, então nem se fala, né? Acho que as mães têm mais medo que os pais. O pai finge que não tem, né? Eu acho melhor não ver. A mãe não, ela assume que tem medo desde que o filho nasceu. O pai fica ali escondidinho. Mas a gente passa a ter medo de tudo. E devia ter muito medo disso. E falar abertamente com as crianças. A única coisa que funciona é falar. Né? Por isso que a gente fez essa palestra. Por isso que eu faço a palestra desde 2018. Na Escola da Barra eu faço desde 2018. Enfim, é porque a indústria fez o trabalho de marketing muito bem feito. Porque é o seguinte, você imagina, todo mundo, quer dizer, o pessoal que é um pouco mais velho, né, talvez
de 40 anos, lembra, se não passou por isso, lembra de alguém que passou por isso. Você tem um colega angustiado trabalhando do seu lado porque ele é fumante e ele não podia fumar no escritório. Ele tinha que sair, era aquele desespero, pessoas no aeroporto desesperadas porque não tinham para onde ir, porque não tinham, ficavam horas sem poder fumar, né? Aí começaram aquelas invenções malucas, fumódromos e coisas, coisas e tal, mas aí vem um negócio mágico, um negócio que não incomoda ninguém, um negócio que é vendido como que não incomoda ninguém. Eles dizem que é vapor d'água. Aí é que tá o catch 22 da história, entendeu? A armação foi essa. Se você conversar com alguém da indústria, você compra. Você vai dizer isso. Gente, esses caras estão salvando as pessoas. Minha mãe morreu de câncer de base de língua, porque fumou a vida inteira. Sabe? Meu medo como médico sempre foi médico em formação na faculdade, depois formado, era minha mãe vai ter câncer de pulmão. Não deu tempo, ela teve câncer de base de língua e morreu antes. Né? Como muita gente, infelizmente, tem também. Há 2 semanas, agora 3 semanas atrás, no fim de semana, 3 fins de semana atrás, teve a festa de aniversário de um cantor sertanejo muito famoso. Ele é patrocinado, ele é embaixador de uma marca. Essa é a maior marca de vaping do mundo. Aí, como não pode vender vaping no Brasil, o que eles fizeram? Vamos patrocinar o aniversário lançando uma marca de vodka com o nome do vape. Então, eles agora têm uma marca de vodka e de tequila com o nome da desgraça do vape deles. Você vai num site, eu não vou colocar aqui para não dar mole para eles, né? Mas você vai num site, em português, você compra e entrega na sua casa. Está lá. Você bota o seu código, o seu CEP, ele vai dizer o preço, você vai pagar, cartãozinho, pão duro, vai receber o vape em casa. Isso é uma loucura, bicho. Mas é a realidade. O que a sociedade organizada pode fazer? O que a gente fez. Né? Eu digo a gente porque eu participei dessa aliança, eu participo dessa aliança contra o câncer de pulmão, embora não seja pneumologista, mas, enfim, como comunicador. E você tem vários caminhos. Você tem a ACT, você tem essa aliança, você tem como apoiar isso. E eu acho que o segredo é falar. Porque, olha só, a gente já teve 12, 13, 14, 15 anos de idade. Tudo que a gente quer nessa idade é descobrir uma coisa que o pai da gente não sabe. Aliás, a gente sabe tudo que eles não sabem. Eles não sabem de nada. Né? O que eles acham que sabem, a gente sabe muito melhor. Todo mundo já teve essa idade, gente. Então é o seguinte, a única chance é falar abertamente em casa sobre isso. Entendeu? Discutir abertamente em casa. E eventos como esse na escola, né? Tem que fazer mais. A minha experiência foi essa, quer dizer, desde 2018, eu parei com a pandemia, porque não podia sair dos Estados Unidos, era vir para cá dar essa palestra para os alunos da escola, porque era a turma do meu filho, gente. Meu filho saiu da escola britânica em 16 para ir para o high school. Então, quem estava 17, 18, 19 era a turma do meu filho. Então, eu estava falando para os amigos dele, né? E talvez para uma turma também um pouquinho menor, uns 2 anos antes. É isso. Tem que falar para eles. E tem que falar em casa. Olha, de novo, é uma das coisas mais difíceis do mundo conversar com adolescente, gente. Não, não dá para dizer que é molezinha que vai lá, conversa com seu filho e mostra que é ruim. Primeiro que a gente não sabe nada, volto a dizer. Eles sabem de tudo e a gente não sabe nada. E segundo, que a gente tem que abrir esse canal. Proibir. Já está proibido, mas não está adiantando. Então, proibir em casa vai ser difícil. Que ele vai pegar, ele vai conseguir, ele tem alguém que entrega. Você pede hoje em dia na porta de uma festa, na porta de uma boate, na porta de uma balada, você vai e pede, o cara te entrega de moto, bicho. Pega o telefone do cara, o cara te entrega na mão, na praia, em qualquer lugar. Isso aí é que levou essa discussão lá no Senado. É um dos argumentos. Né? Já que a gente não consegue, vamos tentar regulamentar, para que pelo menos o oficial seja conhecido. Né? Perdemos a guerra contra as drogas, então vamos abrir a porta. Não é por aí. Educação, conscientização, é sempre mais difícil. Né? Vocês, mais quem trabalha aqui dentro, vivendo com educação, sabe disso. E eu acho que a partir dos 11 anos de idade.
A gente sabe que é mais ou menos nessa faixa que a coisa está acontecendo, né? Existem outros problemas acontecendo nessa faixa também. Por isso que eu acho que a partir dos 11 você já pode começar a fazer. É complicado, porque vai exigir um esforço de customização dessa mensagem. Não há interesse público nisso, que existe um interesse econômico surreal por trás disso. Então, quando você vai bater contra o interesse econômico, você não vai ter tanto apoio assim. Por menos que as pessoas podiam entender que o país está em jogo, né? O futuro do país está em jogo, entre outras coisas, mas com esse troço também está em jogo. Nós estamos comprometendo a... eu acho o seguinte, se a pessoa não quer pensar na saúde, é o economista, não, o executivo, desse que só faz conta, faz essa conta. O país vai deixar de fazer dinheiro. Não vai ter imposto para pagar as coisas. As pessoas vão parar de trabalhar, vão diminuir a capacidade de produção do país. É só fazer conta. Se você não gosta de discutir saúde, faz conta, né? Se o teu negócio é esse. Então, talvez tenha que customizar melhor essa mensagem, porque a gente que está do lado da ciência, vamos dizer assim, a gente costuma acreditar que só por eu estar do lado da ciência eu estou certo e todo mundo vai acreditar no que eu digo. Não é assim que funciona. Mas a gente tem que cooptar, trazer para o lado bom, né? Quem fala para eles. O que tem que ser feito é uma campanha que pegue o TikToker, que está vendendo essa desgraça, tem que arranjar um que resolva não ganhar dinheiro com isso e falar contra. Vai ser difícil, mas a gente pode tentar. Entendeu? Descobrir um MC da quebrada para falar disso. Descobrir sei lá o quem, mas gente com quem eles se identifiquem, de quem eles escutem as frases. É isso. Isso vale para tudo. Isso é uma das coisas, por exemplo, que eu discuto muito quando eu falo com o pessoal de vacina. Eu amo o Zé Gotinha. Zé Gotinha é meu ídolo. Só que não funciona mais o Zé Gotinha sozinho. Bota o Zé Gotinha agarrado com um ídolo desses qualquer, de futebol ou coisa parecida. Aí vai dar certo. Tem que ser assim. A mensagem hoje em dia, por questões da internet, a mensagem tem que ser customizada. Aí é o seguinte, dentro da escola, o que eu acho que pode ser feito, pode ser pensado? Sentar os professores, dizer assim, como é que eu falo para a tua turma? É o dilema deles no dia a dia. A gente tem que ouvir do professor como é que ele consegue passar o conteúdo dele para aquelas crianças. E vamos usar essa estratégia adaptada para falar de vaping. Aí a gente consegue, talvez a gente consiga abrir um caminho, entendeu? E esse caminho vai ter que ser customizado ano a ano, série a série, porque vai mudar. E lamento dizer para os pais e para quem está aqui que existem outras ameaças piores ou tão ruins quanto rolando, né? É só conversar com o pessoal do colégio para saber. Tem um negócio, uma das grandes ameaças ao Brasil, além do vaping, é a aposta online. Então, gente, infelizmente, crianças estão viciadas em jogo eletrônico. E não é dizer que está viciado em joguinho, que está jogando FIFA no PlayStation. Não, estão jogando pôquer no telefone, gastando dinheiro, né? Então, gente, é mais um alerta para um problema grave que está acontecendo. Mas o tema hoje é vape, eu acho que talvez a solução seja essa. Customizar a mensagem série a série dentro da escola, cada escola fazendo o seu pedaço. É difícil, porque a gente tem até, por incrível que pareça, tem escolas que acham que não tem que fazer esse tipo de coisa. Que não é dever da escola fazer esse tipo de... Muito obrigado, Luiz Fernando. Excelente tema, super boa. Muito bom ouvir uma pessoa tão íntima do assunto apresentando para a gente. A gente agradece muito. Muito obrigado para quem está assistindo online. Obrigado para as pessoas que vieram aqui. Então, até a próxima.